Olha só, na semana passada, a gente estava falando, semana passada não, ontem, a gente estava discutindo as causas, né? Falamos bastante sobre a questão da identificação primária. E uma outra coisa que também normalmente vai produzir padrão de comportamento de autossabotagem são traumas. Não vou me aprofundar nisso, mas essa é uma das coisas importantes para você considerar também. Como que esse ciclo acontece? É desse jeito. Então, vamos imaginar isso aqui juntos. Olha só. Eu vejo duas coisas acontecendo. Primeiro, quando você estabelece metas e desejos. Então, todo final de ano, né, normalmente é um momento de muita ponderação do que nós queremos, de como vai ser esse ano, o que a gente quer para 2024. E a gente gasta, às vezes, um tempo lá no nosso final de ano descrevendo nossas metas e desejos. Então, você está lá falando, esse ano eu vou fazer atividade física, esse ano eu vou me alimentar melhor, e você estabelece uma série de coisas. Esse ano eu quero me relacionar, esse ano eu vou estar mais aberta para as pessoas, para conhecer pessoas novas, quero viver outras etapas na minha vida. Ok, e o ano começa, e às vezes você começa muito bem. Algumas pessoas, já depois do estabelecimento de metas e desejos, às vezes a pessoa já entra numa autossabotagem. Famoso, vou começar a dieta segunda-feira. E aí, quando a pessoa vê, ela está em maio. Eu vi um meme esses dias, é engraçado, mas eu acho sério, se a gente for analisar na prática, que o meme era: eu ia começar a academia em janeiro, né? Depois do fim do ano. Mas aí já está muito próximo do carnaval, vou deixar para começar depois do carnaval. Se a gente for ver, gente, na boa, de 12 meses que nós temos, a gente perde 4. Novembro, o ano está acabando, dezembro a gente não faz nada porque é final de ano, aí janeiro, não, porque janeiro, né, janeiro é mês que as pessoas estão de férias, janeiro, o carnaval é em fevereiro, lá no mês de fevereiro, vamos deixar mesmo para começar depois do carnaval. E se você considerar, aí a gente não sabe por que o nosso ano corre que a gente não vê, porque o nosso ano no Brasil está durando mais ou menos 8 meses. Então, esse já é um problema. Começa depois do próprio estabelecimento de meta, a pessoa às vezes começa a duvidar, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Mas assim, eu falei que eu ia fazer mas todo dia? Nem começou, você já está negociando, você já está duvidando. Você fala, ano que vem eu não fiz, vou fazer esse ano mesmo, será? Só que tem algumas pessoas, isso aqui também é muito interessante, que o processo de autossabotagem delas acontece no momento de sucesso e no momento de conquista. Te dar um exemplo. O sonho da pessoa é casar. Ela vai lá e casa. O sonho dela é ter filho. Ela vai lá e tem um filho. Pronto, ela conseguiu construir a família que ela queria. No livro que eu indiquei para vocês, ele vai contar um caso assim. Quando ele nasce o filho, ele perde completamente o tesão sexual por essa esposa e o casamento. E aí ele começa a fazer uma série de coisas, vamos discutir isso aqui daqui a pouco, que essa esposa vai caminhando para um divórcio. Mas ele não queria família? Queria. Ele não está com a família? Tá, não conquistou? Conquistou. Nesse momento, muitas vezes a nossa cabeça fala, às vezes fala, você sabe que você é um impostor. As pessoas com síndrome de impostor, elas vão sofrer nesse momento aqui, ó. Chegou, conquistou. Eu não devia estar aqui. E se descobrirem que eu não sei? E se de repente, blá, 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 blá. Nisso, a pessoa pode entrar em outro processo de autossabotagem. Então, muitas vezes, né? Às vezes eu fico vendo os filmes, vira e mexe, aparece essa ideia. Não basta conquistar, tem que sustentar. É por isso que é importante, às vezes o paciente não entende muito, por que que depois que está tudo bem, vamos colocar assim, as coisas se resolveram, né? A pessoa estava solteira, começou a namorar, ou estava lá com uma treta no casamento, a coisa deu uma melhorada e tal. Por que continuar a terapia depois daqui? Porque não adianta você conquistar, você precisa conseguir depois manter. Gente, a parte de manutenção é a parte mais difícil que a gente faz. Começar um novo hábito, se eu desafiar você, qualquer um aqui pode caminhar no parque amanhã. Mas daqui a 3 meses você continuar caminhando, essa já é uma outra questão.
Então, às vezes, a pessoa até conquista, sai da terapia, passa um ano, seu paciente está lá de volta com a mesma questão. Então, essa é uma coisa que vai acontecer. Toda pessoa que tem síndrome, que se auto-sabota, tem síndrome do impostor? Não, tem pessoas que se auto-sabotam e elas têm, às vezes, segurança, elas têm autoconfiança aqui. Ok? Tem uma autoconfiança, o que não significa que não existe insegurança ou dúvidas, certo? Então, eu sei que eu posso fazer, mas será que eu vou dar conta? Mas será que eu vou fazer agora? E se não for essa a melhor saída? E se for melhor ir por ali? Então, vão ser algumas coisas que podem acontecer. Quando você começar a ficar mergulhado em dúvidas, vamos imaginar que isso comece a acontecer, vai aparecer nesse momento vários comportamentos que vão caracterizar um padrão de autossabotagem. Eu vou falar deles daqui a 5 minutos. Aí, olha só, eu venho e queria ter família. Vamos pegar esse exemplo. Pronto, passou uns anos, agora eu tenho família. Eu estou com essa família. Aí eu começo a ter dúvidas. Será que eu sou uma pessoa para ter família? E se eu for uma pessoa que vive melhor sozinha? Não seria melhor? Será que... E a gente começa no será que... Aí, essa pessoa começa a se sentir tão insegura na relação que ela começa a controlar, ela começa a vigiar, ela começa a perturbar o outro, ela começa a importunar, perguntando de coisa e não sei o quê, porque está se sentindo insegura, quer sair dessa emoção. Começa a emitir, olha só, uma série de comportamentos que vai levar ao quê? Ao término desse casamento. E é aqui que essa porcaria, vamos colocar assim, se retroalimenta. Por quê? Termina o casamento, o que que eu falo para mim? Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que eu não era bom mesmo. Para que que eu vou tentar? Não necessariamente uma pessoa que auto-sabota vai ter transtornos mentais, ok? Isso não é uma matemática clara em relação a nada. Imagine em relação a isso. Mas, mas pessoas que se auto-sabotam muito, imagine esse ciclo acontecendo com muita frequência na vida de uma pessoa, porque é um padrão, então isso aqui vai se repetindo e repetindo e repetindo. Imagina que você está vindo de um histórico de muito fracasso, de quase nenhuma realização, e sendo reforçado na sua vida, a contingência te reforçando que você é uma merda mesmo. Bom, provavelmente essa pessoa pode entrar numa depressão. A gente sabe que fracassos contínuos pode levar a um desamparo. Provavelmente a pessoa pode entrar numa ansiedade. Então, olha só, não que o fato de eu ter um transtorno me torne um autossabotador, mas o fato de eu ser um autossabotador aumenta em muito a chance de que eu venha ter transtornos mentais na minha vida, ou venham ter questões aí de saúde mental. Isso é um ciclo, e a pessoa fica aqui, e fica nisso. Tem uma frase do Jung que eu gosto bastante, que ele fala, tudo aquilo que você não descobrir sobre a sua vida, você vai chamar de inconsciente, perdão, tudo aquilo na sua vida que ficar inconsciente e vai guiar a sua vida, você vai chamar de destino. Tem gente que fala, não, o meu destino, né, o meu destino era ser uma pessoa, não sei se eu contei essa história ontem, eu vou contar essa história que eu acho que vai deixar isso aqui claro. A pessoa estava com problema no casamento ruim, muitas brigas, muitos desentendimentos, sexo ruim, tudo vai ficando ruim. Aí, qual foi a brilhante ideia? Vamos ter um filho para melhorar as coisas. Aí tiveram um filho. O que que você imagina que aconteceu? Deu uma piorada, certo? Então, óbvio, né, gente? Você consegue imaginar isso. Você já está ruim, agora você vai entrar em privação de sono, em escassez de reforçamento por alguns anos da sua vida, claro que as coisas vão ficar pior.
casamento deu uma arranhada ainda mais. E aí a cliente começou a sinalizar para esse marido: olha, não tá legal, olha, isso aqui não tá bom para mim, olha, desse jeito. Aí começaram a ter problemas em relação à, à criação, então queria uma coisa, outro queria outra, queria outra. E ela, olha, tô falando, ó, vamos fazer terapia de casal? Ela começou a sinalizar a terapia de casal. Vamos fazer terapia de casal? Vamos, não sei o quê, não, não quero, isso aqui, não, não, não. 4 anos depois, tá? Que ela está sinalizando uma série de coisas. 4 anos depois ela fala: eu não quero mais, acabou o casamento. Então, ela dá um basta nesse casamento, fala: olha, eu não quero, cai fora. O que que esse marido, agora ex-marido, fala? Eu sabia. O meu destino é terminar sozinho. Eu sei que o meu destino é que é terminar sozinho. Olha só, o destino só virou destino por causa do comportamento de autossabotagem. Se nos 4 anos que essa esposa estivesse falando, ele tivesse talvez olhado para isso e eles tivessem mudado algumas coisas, talvez o destino teria sido outro, ok? Então, esse é o ciclo que a gente vai ver acontecer com muita frequência quando a gente fala de autossabotagem. Então, isso aqui vai ficando num contínuo ali. Bora lá. Eu não sei se você assistiu esse filme. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista, que é O Nasce uma Estrela. Logo que lançaram esse filme, falaram comigo e aí falaram: ah, o filme é muito triste, eu chorei o filme todo. Ah, não quero ver filme triste, não, gente. Já basta o meu trabalho ficar ouvindo pessoas tristes em alguns momentos, muitos momentos. Aí não assisti. No final do ano surgiu essa oportunidade, eu assisti, falei: ah, vou ver esse filme. Não chorei, tá? Eu acho que eu não sou tão emocionada como algumas pessoas. Mas o filme é excelente. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Conta a história do casal, né? Os dois são cantores, ele no final da carreira, no momento de decadência da carreira, e ela no momento de ascensão na carreira. Então, ele está em queda, ela está em alta, né? Eles estão exatamente nesse momento aqui, os dois juntos aqui, e ela vai subir, ele vai cair. Ele é alcoólatra, tem sérios problemas com droga. O pai dele se suicidou também com envolvimento de drogas lá, álcool, eles não falam muito isso, mas vai contar um pouco que também esse pai morre, não sei o quê. Ele tem uma relação com o irmão, que ele estraga isso o tempo todo, e ele quer estar com ela, ok? Então, chega um momento lá que ele vai para uma clínica de reabilitação, faz a reabilitação e sai. Essa cena do filme, para mim, eu acho que é a cena. Eu acho que se eu tivesse que chorar, eu choraria naquela cena ali. É uma cena que estão os dois na cama conversando, e aí eles estão conversando ali sobre, e ela, por causa dele, tinha perdido lá uma turnê, umas viagens que ela ia fazer, que ele apareceu bêbado na premiação que ela tinha ganho. E ela falando que os shows tinham sido cancelados, mas que ela estava muito bem. E ele falando que ele também estava muito bem e que tudo ficaria bem a partir daquele momento. E como bons atores, eles conseguiram falar uma coisa, mas eles demonstravam outra, assim, corporalmente, você via que eram duas pessoas querendo falar coisas que elas não podiam falar. O que que acontece? Quem não viu o filme vai ganhar um spoiler agora, tá? O que que acontece? No final, ele se suicida. Para mim é muito interessante esse filme, porque, assim, pelo menos foi a minha leitura, tá? O suicídio dele, né? O suicídio que acontece ali no filme, para mim é uma prova de amor. Ele ama ela, ele quer ficar com ela, ele não consegue mudar, ele sente que ele não consegue mudar, vamos colocar assim. Ele percebe que ele está atrapalhando a vida dela, então o que que ele faz? Bom, deixa eu ir embora. É como eu interpreto a cena, tá? Agora, olha só, de novo, precisava ter acontecido isso? Não. Esse filme, apesar deles não explorarem tanto isso, a gente vai ver como que, ao se comportar semelhante ao pai,
ele acaba com o mesmo final. Então, entendem que a gente está falando de comportamento aqui? Se esse padrão de comportamento familiar que a gente vai vindo, que é aquela história lá que os nossos pais viveram, os nossos avós, ou membros da nossa família e tal, se eu tô, é, se eu vejo na minha vida, eu naquele filme que eu tinha, que eu estava inserido quando eu era criança, tem um comportamento aí que está se repetindo. O filme vai mostrar muito isso, ok? É um excelente filme. Se você não assistiu, eu recomendo. Vale a pena você explorar ele nesse final de semana. Como que são esses padrões? Eles vão se dar nesses três níveis, tá? Então, quando a gente fala de um padrão de comportamento que nos leva à autossabotagem, vou te dar um exemplo daqui a pouco sobre isso, mas a gente está dizendo que isso vai perpassar de maneira contínua o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Eu separei para você entender esse desmembramento, mas só para lembrar, né? Dentro da análise do comportamento, nós vamos entender esses três aspectos enquanto padrões comportamentais, ok? Então, não vou me aprofundar que o objetivo não é esse. Mas a gente está falando. Então, não necessariamente uma coisa vai produzir a outra, mas essas coisas vão aparecer juntas e vão aparecer talvez com muita frequência. Então, e não é um padrão. Olha só, quando a gente fala de padrão, a gente está falando principalmente de repetição. Então, eu não estou dizendo que o fato de você tomar sua cerveja no final de semana, né? Hoje eu estava lembrando, eu tive uma tia minha, tia-avó, ela era irmã da minha avó. Ela faleceu com 98 anos. Gente, domingo, no almoço, a cerveja dela era sagrada. Ela, com 90 e poucos anos, era domingo, tinha que ter o copinho de cerveja dela. Olha só, um copinho de cerveja dela. Opa, um copo de cerveja aos domingos? Ah, Adriana, é repetição. Ok, é repetição. Mas dificilmente isso vai gerar um padrão de autodestruição, entende? O que que é um padrão que gera autodestruição? Eu bebo todo dia e durmo bêbada todo dia, e eu acordo de manhã e eu abro uma cerveja para rebater a ressaca do outro dia, e isso é um mês, isso é 2 meses, isso é 3 meses. O filme vai mostrar isso. A bebida ela é muito aceita, mas ela pode sim, e muitas vezes ela vai ser sim padrão de comportamento de autodestruição, ok? Então, quando a gente fala desses padrões, gente, e por isso que, por que que a gente não vê, até vê, mas por que que não é comum você pegar uma pessoa de 18 anos que está com a vida toda detonada? Uma coisa, está com uma dificuldade, está começando, não sabe tal coisa, às vezes teve uma vida difícil, de história familiar e tal, mas por que que a gente olha talvez com mais esperança para alguém aos 18 do que a gente olha, por exemplo, com esperança para alguém aos 40, aos 60 anos? Pela quantidade de repetição. Essa é a verdade. Então, olha só, quando a gente fala até em mudança comportamental, o que que nós sabemos? Quanto mais um comportamento tiver sido repetido na sua vida, mais forte esse comportamento vai ser. É você caminhando na grama no mesmo lugar todo dia. Imagina você fazendo isso por 20 anos de maneira contínua, absolutamente todo dia. Aquele caminho está extremamente marcado. Assim são os nossos comportamentos. Então, normalmente, a vida cai na nossa cabeça realmente lá dos 40 aos 60. Ou, para algumas pessoas, dos 60 aos 80. Mas olha só, acho que é até importante falar isso. Quando a pessoa chega nessa etapa da vida, o que que ela está fazendo? Isso aqui vai ser consequência das repetições comportamentais da vida dela. Até comentei isso ontem com vocês. Na época da faculdade, gente, era vida louca. Bebia, saía muito, muito final de semana e tal, mas assim, eu acordava de manhã, abria uma latinha de Coca-Cola. Às vezes tinha Coca-Cola na minha casa e não tinha água. Massa, foi maneiro? Pô, foi maneiro. Teve preço. Chegou quando?
Aos 40? Essas repetições pode acontecer, mas não é comum a pessoa casar e no outro dia ela destruir o casamento dela. Ela espera estar bem envolvida para fazer isso normalmente. Por quê? Porque é a repetição que vai gerar o problema. Não o cigarro que você fuma que faz você ter câncer no pulmão. Não é isso. Mas é o cigarro que você fuma todos os dias, são os 20 cigarros diários que você fuma por 50 anos contínuo. Isso vai te gerar várias doenças cardíacas e pulmonares, provavelmente. Por isso que na autossabotagem, a gente precisa ver essa repetição acontecendo. Às vezes, investigar histórico de paciente é importante por conta disso. Meu paciente sempre terminou os relacionamentos. Deixa eu investigar como foram esses términos. Terminou pelo mesmo motivo? Olha só, eu estou analisando isso. Tem uma frase do Aristóteles que eu gosto bastante, que ele fala isso. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Se eu tenho hábitos e esses hábitos são diferentes dos meus valores, significa então que eu estou num processo de autossabotagem. Vamos dar um exemplo. Você quer ser rico. Imagina isso. Seu sonho é ser rico e ganhar na Mega Sena, ou, sei lá, viralizar e ficar conhecida no mundo e viajar o mundo inteiro. Vamos imaginar que você seja essa pessoa que você quer isso ardentemente. Só que na sua história familiar ninguém foi muito longe financeiramente. Querendo ou não, gente, vale até talvez um dia a gente conversar só sobre isso. Mas existe uma relação emocional muito forte com o dinheiro. Se a gente não consegue quebrar algumas das nossas identificações primárias, algumas das nossas lealdades, o lugar que o membro da minha família foi mais alto é o teto, se eu não estou disposta a ser transgressora naquela família. Não vamos entrar muito nisso. Mas então lá, você quer ser rico, mas sua família não é de classe média, nem classe média alta, muito menos, são pessoas simples e parecem que eles estão felizes com o que eles estão vivendo ali, ok? Então, e você quer isso. Só que aí você começa a receber oportunidade de trabalho, mas você não vai, você não aceita, você não trabalha, você não aceita coisas porque você precisa ter tempo, porque você precisa visitar, sei lá, seus pais 4 vezes na semana. E aí, como que você vai deixar os almoços e tal, para conseguir, no final de semana também você tem compromisso que você fica. Só que aí, com o tempo, vamos imaginar esse cliente aqui. Ele está lá gastando tempo com a família, família, família. Você vê que não é o que ele quer. Ele não quer família. Ele quer dinheiro. Adriana, existe isso? Sim, as pessoas têm valores diferentes. Olha. No momento que essa pessoa quer uma coisa, mas ela fica se comportando de acordo com as demandas da família e da vida, sem identificar o que ela tem que fazer para chegar onde ela quer, essa é uma pessoa mal sabotadora. Ela quer ter saúde, né? Dei esse exemplo ontem também. A pessoa quer ter saúde, não, eu quero ser saudável, quero viver bem, quero ter uma velhice massa, vou chegar lá com massa magra pra caramba. Legal. E aí, o que que você vai fazer? Hoje eu vou comer McDonald's. E amanhã eu vou. Tá meio contraditório. Olha só, sem valor, provavelmente você está no processo de autossabotagem. Então, mais ou menos isso aqui. Quais comportamentos a gente pode observar? Como eu te falei, a autossabotagem não é um transtorno. Ninguém tem transtorno de autossabotagem. Mas existem alguns padrões de comportamento que, quando você começa a estudar isso um pouco mais aprofundado, são os comportamentos que aparecem. Então, pessoas que acabam, de certa maneira, se autossabotando, elas acabam apresentando alguns desses padrões de comportamento. Então, são aqueles comportamentos que eu te falei lá no início, que está dentro desse ciclo de autossabotagem. Procrastinação. Esse aqui é um velho conhecido dos nossos, né, gente? Opa, peraí. Esse aqui é um velho conhecido. Quem nunca? Vamos lá. Quem nunca procrastinou?
A gente tem mania de procrastinar, a gente tem mania de deixar para amanhã. Não, depois eu faço, amanhã eu faço. Ah, não, vou fazer uma coisa mais importante. O que que é? Dormir e ver TV. Muitas vezes, a procrastinação, às vezes, ela não acontece de maneira aleatória. Vou dar um exemplo meu. Tem uma coisa que eu ando me auto-sabotando. Tenho conversado aqui em casa sobre isso. Tem mais de um ano que eu penso, preciso abrir um podcast. As pessoas vêm falar comigo, já vieram falar comigo, Adriana, você devia abrir um podcast. É, eu preciso mesmo. Não, você precisa, preciso mesmo. Não, isso vai ser importante. Vai ser importante. Por quê? Porque eu vou conseguir alcançar um nicho de pessoas que às vezes eu não consigo no Instagram. É importante. Não sei se você sabe, mas 29% da população brasileira ouve podcast. A gente está falando aí de talvez uns 50 milhões, talvez um pouco mais de pessoas que estão ouvindo podcasts. Então, eu quero estar no podcast. Tem mais de um ano, não, tem um pouco mais. Desde 2022 eu estou nessa. O que que eu falei para mim em 2022? Estou sem tempo, estou muito ocupada. O que que eu fiz? Procrastinei para 2023. Saí de um emprego, fiquei só em um. Eu tinha tempo. O que que eu fiz? Não, agora eu vou começar. Comecei, gravei. Estou contando isso só para vocês, tá? Não espalhem, não. Eu gravei um episódio em maio, gravei, mandei para minha esposa e mandei para minha melhor amiga. Falei, o que que vocês acham? As duas responderam, nossa, maravilhoso, como você fala, tá ótimo. Aí eu estava insegura, eu falei, não sei o que eu vou fazer, eu vou gravar mais um. Aí eu gravei mais um, para ter uma base de comparação. Aí mandei para elas. Nossa, muito legal e tal, mas o primeiro ficou melhor. Ok. Você postou o podcast? Eu ainda não postei. Quando foi no segundo semestre, eu pensei, não tem condição, eu preciso começar esse negócio. Sabe qual que é a realidade, sendo sincero com vocês? Tem mais de um ano que eu estou procrastinando isso. Isso é um tipo de autossabotagem, que vem de uma insegurança de... Ai, meu Deus, que eu acho que é a insegurança que todo mundo tem na internet, que é, será que eu estou falando merda? E a gente faz o quê? A gente procrastina. Estou te dando um exemplo simples aqui. Mas sabe o que que pode ser essa procrastinação? A atividade física que você deixa para depois. No final do ano, uma paciente chegou para mim e falou assim: parei de beber. Eu falei, mas agora? Tipo assim, antes do Natal, na época que a galera vai mais para festa, que as pessoas vão mais beber, a pessoa para de beber, e ela falou, foi, parei. Eu falei, que massa. Olha só, quando o seu cliente está numa autossabotagem, ou quando a gente está numa autossabotagem e a gente quer sair disso, primeira coisa que a gente precisa fazer é parar de procrastinar. Então, a procrastinação é um padrão de comportamento clássico quando a gente fala de autossabotagem. E qual que é o grande problema da procrastinação? Os procrastinadores, eu sei porque eu os conheço, até porque eu faço parte do grupo deles muitas vezes. Os procrastinadores, eles falam o seguinte: no final, tudo dá certo. Já ouviu isso de um procrastinador? E fala, calma, no final tudo dá certo. Aí na véspera ele fica maluco, vira a noite, não sei o que, nananã, entrega. Falou, tá vendo? Deu certo. Aí, ó. É verdade, olha só. E essa é uma característica da procrastinação. Quando você está procrastinando uma tarefa e essa tarefa tem um prazo determinado, ok? Então, quando você está procrastinando, mas você tem um prazo para parar de procrastinar. Então, se você tem prova até dia 10, até dia 9, procrastinar, ok, depois do dia 10 ferrou, não tem mais como. Então, qual que é o padrão que a gente vê de procrastinação quando a pessoa tem prazo? Ela procrastina, mas ela faz. Qual que é o grande problema, então? Todas as outras coisas que não têm prazo, entendeu? Todas as outras coisas que não têm prazo. Como assim todas as outras coisas que não têm prazo? Um término de casamento. Não tem prazo. Vai terminar quando? Hoje, amanhã ou daqui a 50 anos? Pode ser daqui a 50 anos. E conversa lá com o irmão. Tem gente que morre e que nunca tem as conversas que gostaria de ter tido. A verdade é que quando a gente vai olhar para procrastinações
que envolvem as questões emocionais, e esse é o grande problema, é que elas não têm prazo. Não tem prazo. Se elas não têm prazo, o que que a gente faz com elas? Procrastina de maneira indefinida. Ok? Já atendi muitos casos, não foi só um, não, de pessoas que vêm de casamento muito ruim, que querem se divorciar, por exemplo, que, tipo assim, acho que eu vou me divorciar. E aí, quando a pessoa decide divorciar, ela fica casada mais um ano. Aí você fala, você tá de sacanagem. Não, por quê? Porque ela começa a procurar o melhor momento para conversar. Não, não vou terminar agora, porque agora é o aniversário, para não ficar climão na família. Não, eu não vou terminar agora, porque agora vai ser Dia das Mães, vai ficar climão na família. Não, como a gente já tinha comprado essa viagem de julho, aí a gente vai fazer essa viagem, aí quando a gente voltar, eu termino. Aí volta, aí o pai de alguém fica doente. Não, eu não vou terminar agora, porque não está no momento, porque tem uma pessoa doente na família. Aí eu não, aí agora já foi Natal, melhor esperar o ano que vem. E aí, ó, ai de eterno, ai de infinito. E as pessoas muitas vezes não sabem por que que elas não resolvem questões emocionais, porque nós procrastinamos. Então, nós procrastinamos muito. Isso é um padrão de autossabotagem. Inquietação. São pessoas inquietas. Uma das coisas que a gente mais se autossabota é começar sem terminar. É, eu estava atendendo um caso há um tempo atrás, foi muito interessante. Ela trabalhava, ganhava o seu dinheiro e tal, casado, o marido também trabalhava, tinha uma vida financeira bem estáveis e tal, mas ela tinha um sofrimento que ela não era concursada, ela tinha que ser concursada, porque a família toda era concursada, menos ela, e em Brasília rola pressão, a gente sabe, né? Quem é de Brasília sabe que rola uma pressão para o concurso aqui quando sua família toda é concursada. E ela, naquela coisa de querer agradar, muito leal a essa família por muitas questões, muitos vínculos emocionais, assim, muito bagunçados, duplos, duais, mas que mantinha ela naquele padrão. E aí, sabe o que eu comecei a reparar? Sabe o que ela fazia? Ela começava a estudar para uma prova. Eu vou fazer o concurso do MPU. Ela começava a estudar para o MPU. Não, eu soube que vai abrir o concurso do GDF da Secretaria de Saúde. Não, então eu vou agora estudar. Aí ela parava, aí ela começava a estudar para o outro. Aí ela estudava 2, 3 semanas para o outro, ela parava, ela começava estudando para um terceiro. Aí ela passava um mês, dois, ela parava. Ela vai passar quando? Ela vai passar nunca. Ela vai passar nunca por quê? Porque não tem nem tempo da coisa dar certo. Quando você começa, para, você fala, ai, não está dando certo, não vai dar nunca. É a mesma coisa que você plantar seu feijãozinho, quem já plantou feijão aí na escola, gente? Planta o feijão, que feijão bonito, arranca o feijão, não vai dar feijão. Se você mata a semente e o brotinho o tempo todo, você não vai comer nunca. Essa é uma questão, né? Eu acho que o Luiz Gustavo está colocando aí um ponto importante. Brasília, a gente tem essa conformidade, é muito forte aqui em Brasília. Eu atendo muitas pessoas da área do serviço público e pessoas que querem, pessoas que não sabem se querem, que nem sabem se querem, mas consideram, porque isso é uma cultura forte. Quando você vem de uma família que todo mundo é assim, nossa, aí que o negócio vai pegar. E aí, olha só, a inquietação que eu começo, eu paro, eu começo, eu paro, eu começo, eu paro. Entendeu? Não vai acontecer. Isso é autossabotagem. Pessoas que não conseguem relaxar, tem que ter paciência. Eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre paciência nessa vida, mas faz diferença você ter paciência na construção de algumas coisas. Então, esse é um ponto aqui. Desorganização. A agenda é bagunçada, a vida é bagunçada. Um dia come, um dia não come. Um dia vai para academia, 10 dias depois não vai. Não sabe onde estão as coisas, não sabe o que que vai fazer hoje, não sabe o que que vai fazer amanhã. É o caos. Eu não sei, eu acho que tem uma lei no mundo, que é a lei do tempo e da repetição. Eu vejo isso em termos de comportamento. Como que nós aprendemos? Com repetição.
Se você quiser ensinar um cachorro a fazer uma coisa, o que você tem que fazer? Você tem que repetir. Foi ruim o exemplo do cachorro, mas é verdade. Vamos dar os exemplos das crianças, então. O que o pai faz com a criança? Ele repete. Tem pai que repete até a vida adulta. Diz aí os pais, filhos de adultos, pais de adultos que temos aqui, de jovens. Você fala, não. Vai chegar, às vezes eu falo assim, a pessoa fala, um amigo meu falou, não, até os 10 anos eu falo, depois disso a vida que segue. Eu falei, 10 anos? Tem esposa tendo que falar para o marido tomar banho e escovar o dente. Mas a mãe não falava isso desde os 5 anos de idade, falava. E o que está precisando acontecer? Repetição, não houve aprendizagem. Olha só, o que significa repetição? Significa fazer a mesma coisa várias vezes. Se a minha agenda hoje é uma, se amanhã é outra, se outra é outra, outra, dá ruim. Estava até falando com uma paciente minha essa semana, eu estou com a meta, eu sei que é um desafio isso, mas de não alterar o meu horário de sono no final de semana. Até tenho conseguido. Por quê? O que eu entendi? Se eu durmo certinho durante a semana e final de semana eu usou meu sono fica desorganizado, eu começo a semana desorganizada. Se eu preciso repetir, por isso que rotina é importante. Quando a gente vai adquirir hábito, a pessoa fala, você precisa criar uma rotina, você precisa seguir a rotina. Por quê? A rotina envolve repetição. Ok? A rotina envolve repetição. Autocrítica. Eu assinei essa semana, a gente assinei o ChatGPT na versão mais atual dele, e ele me ajudou a construir minha apresentação. E ele que fez essa imagem aí para mim. Eu gostei muito, para te falar a verdade. Por que eu gostei dessa imagem? Essa imagem tem um erro, você percebe? Vocês conseguem ver o erro da imagem? Ele tá de camisa, mas ele se vê sem camisa? Detalhe. Às vezes essa é a autocrítica. Como assim? Você está olhando para você e você não está vendo aquilo que você é. Hoje, eu tenho uma paciente que ela reclama muito que ela não consegue seguir rotina. Eu odeio rotina, eu gosto de tudo novo, eu gosto de coisas novas. E essa é uma coisa que ela fala muito. E aí, essa semana, na verdade, eu falei com ela, eu falei, engraçado, né? Você fala muito que você gosta de coisas novas, coisas novas, coisas novas, coisas novas. Ela falou, é. Eu falei, mas você está casada com o seu marido tem 20 anos, você trabalha na sua profissão tem não sei quantos, você mora aí não tem não sei quantos. Como que uma pessoa que detesta, que só gosta de coisas novas, consegue ter tantas coisas constantes por tanto tempo na vida? Ah, mas por que que ela se vê assim? Porque nós somos autocríticos. Porque nós olhamos para nós e muitas vezes não reconhecemos quem somos, essa é a verdade. Então, e isso é um problema quando a gente fala de autossabotagem. Gente, estou sentindo que o tempo está correndo mais hoje, não sei se é impressão minha. Estou falando rápido, qualquer coisa podem mandar aí no chat, tá? Olha só, uma outra coisa, isso é uma questão importante para a gente discutir, porque eu acho que é uma característica geracional que a gente está vendo agora, são pessoas que evitam conexões emocionais. Eu tenho ouvido com muita frequência dos meus pacientes, principalmente os mais velhos, assim, depois dos 30 para cima, não que eles sejam velhos, são novos, mas assim, dessa faixa etária para cima, da galera dos 40 para cima, uma das coisas que eu tenho ouvido muito é: não tenho vontade de sair, de conversar. As pessoas são rasas, as pessoas não têm uma conversa honesta, elas não conseguem ter um diálogo verdadeiro, sincero. Sabe a coisa do não me roube solidão se você não tiver companhia verdadeira para me oferecer? Assim, não vale a pena. Olha só, tem coisas mais importantes para fazer do que gastar 2, 3 horas com uma pessoa que vai me acrescentar zero. Eu tenho ouvido isso. Olha só, mas o que está acontecendo então? A gente está trocando. A gente troca de pessoas, a gente troca de namoro, a gente troca de marido, a gente troca de trabalho. A gente está num momento que as pessoas não estão se comprometendo. Ah, mas o que isso tem a ver com a autossabotagem? Eu vou abrir uma enquete aqui no meu Instagram essa próxima semana. Anota aí, Nick. Vou abrir a seguinte enquete. Quantos de vocês gostariam de estar em um relacionamento amoroso? Gente, vou chutar baixo, tá? Mas eu acho que 90% das pessoas querem estar num relacionamento amoroso. Como que a gente constrói relacionamento amoroso com uma sociedade com medo de se comprometer?
Fica difícil isso acontecer, vocês conseguem entender? Olha só, o que que a gente vê? E esse conceito, quem vai discutir ele mais vai ser o Bauer. O que que o Bauer vai discutir? Tá tão fácil, ficou tão simples, as pessoas viraram objetos tão descartáveis que as relações atuais são caracterizadas por instabilidades e incerteza. Se eu perguntasse quantos de vocês apostam na Bolsa de Valores, talvez a minoria que se manifeste. Por quê? São poucos que estão ali. Por quê? É super instável. Nós detestamos instabilidade. O brasileiro gosta de poupança. A gente sabe que a poupança é o pior investimento que você faz hoje no Brasil é a poupança. Milhões de brasileiros estão na poupança. Por quê? Não gostam de instabilidade. Qual que é o outro lugar que o brasileiro investe? Tesouro. Seguro. É seguro. CBD, seguro. Tem até garantia lá, se o banco perder seu dinheiro, tem um fundo lá de segurança que te devolve. Seguro. E quem está na Bolsa de Valores gritando em vende, compra, não sei o quê? São poucos. Olha só, por que que nós não fazemos isso? Nós buscamos segurança. Como que eu construo um relacionamento duradouro se as nossas relações hoje são permeadas por instabilidade? Esses dias um paciente meu atrasou o pagamento e me perguntou: você está chateada comigo? Eu falei: não. Ele falou: isso vai afetar nosso relacionamento? Por que que afetaria em vez dele me pagar segunda, ele me pagar quarta? Por que que ele tem medo? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão virando descartáveis. O Bowie, para mim, tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Ele vai falar, o problema, se você entrar no Instagram de todo mundo, tá todo mundo amando. Vai ver o Instagram lá, todo mundo mandando coração, 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 coração. Ele fala, só que o amor está sendo mais falado do que vivido. E por isso que a gente vive um tempo de secreta angústia. O que que isso significa? No final das contas, está todo mundo meio lascado. E todo mundo com medo de dizer. É engraçado que tem hora que eu tenho vontade de juntar os pacientes. Eu acho que todo psicólogo tem, né? Fala, olha, eu tenho uma pessoa que pensa exatamente igual você. Deixa eu apresentar vocês para ver se rola alguma coisa. Mas não dá para fazer isso, gente. Mas às vezes eu tenho vontade de falar, nossa, vocês iam se dar tão bem se vocês fossem amigos. A gente ainda não pode fazer isso. Mas, olha só, por quê? Porque eu ouço as pessoas com as mesmas angústias. Dá vontade de falar, uma pessoa que saiu me falou a mesma coisa que você. Vai lá falar com ela, para você ver que você não está sozinha no mundo. A gente vive num tempo de profunda angústia e ninguém com coragem para dizer. Ainda é tabu falar de saúde mental. As pessoas, a gente está em 2024, as pessoas ainda têm preconceito. Desculpa, não são as pessoas, não. Os psicólogos têm preconceito com terapia. Os psiquiatras têm preconceito com medicação. É pior, entende? Porque quem está cuidando, que deveria estar falando da importância da coisa, tem preconceito com o negócio. Esse é o mundo que a gente está vivendo, não é de se admirar porque que a gente está no caos que nós estamos. Um outro padrão, também muito comum, são pessoas reativas. A reatividade é um sinal, normalmente de trauma, ok? Quer dizer, eu vou fazer uma live sobre isso antes do curso. Mas olha só, a reatividade normalmente indica trauma. Por quê? Como que eu sei que eu tenho um trauma na minha vida? Será que eu tenho um trauma na vida? Tem como saber? Tem. Normalmente, quando nós temos respostas emocionais muito intensas, se é uma pessoa com borderline, é sempre intenso, tá? Estou dizendo uma pessoa sem essa característica inicial é, de volatilidade emocional muito alta, tá? Se eu tenho uma resposta muito intensa, ou seja, eu estou tendo uma descarga emocional muito intensa, significa que o estímulo que provocou também deve ter muita intensidade. Normalmente, as memórias que mais são guardadas são as memórias com carga emocional negativa. Quanto pior a experiência, em outros termos,
mais marcado aquilo fica. Então, quando aquilo toca, você tem uma reação emocional intensa. Você está ali conversando com a pessoa, daqui a pouco você fala, a pessoa fala, você está maluco? Você quer nada? Você fala, boa, o que aconteceu? Parece que a reação emocional é desproporcional. A pessoa está sendo reativa. Provavelmente tem trauma. Esse ano eu descobri alguns traumas da minha vida. É a vida inteira, né, gente? Descobrir trauma. Arrumando um trauma, descobrindo trauma, desfazendo trauma. E esse ano, essa coisa de eu estar mais em casa, mais doente, tá, não sei o quê, a gente começou a fazer coisas mais em casa. E aí teve um momento que eu comecei a me irritar muito com bebida. Começou a ficar uma coisa assim, eu comecei a entrar numa irritabilidade que estava meio desproporcional. Ficava de cara feia, ficava irritada, não sei o que, saía, nananana. E fui levando isso para terapia, pensando, gente, tá acontecendo alguma coisa. Por que eu tô me sentindo assim? E eu me via tendo reações desproporcionais. Aí um belo dia eu pensando, lembrei de algumas coisas. E eu fui conversar com a minha esposa. Me remeteu muito um período da minha vida, logo que os meus pais se divorciaram, a gente foi morar no Rio, e eu tenho uma lembrança que a minha mãe bebia muito nessa época. Então, assim, não vou entrar nesse mérito, assim, meus pais nunca foram muito meus pais no sentido de muita presença, acaba que os meus irmãos acabaram me criando mais, assim, de estar mais perto mesmo. E quando a gente foi para o Rio, né, nessa mudança no divórcio, a minha lembrança, minha mãe devia estar lá nos seus 40 e pouco aí na minha idade, e a minha lembrança era minha mãe sempre bebendo, e eu lembro quanto que aquilo me angustiava. Ou seja, olha só, dentro do meu casamento, uma situação me remete a um trauma lá na minha infância, esse é o ponto. E aí eu começo a reagir, opa, eu vou reagir a essa situação como se eu tivesse aqui. E imagina, sei lá, eu devia ter 6, a gente está falando de muitos anos. Adriano, o trauma, essa carga emocional não tem de desaparecer? O que nós sabemos hoje em termos de pesquisa é isso. As memórias que mais ficam marcadas são as memórias com alta carga emocional negativa. As coisas boas a gente esquece com mais facilidade, infelizmente. Mas esse é o ponto, olha só. Essa reatividade pode nos indicar trauma. Esse trauma pode nos indicar. Então, eu comecei a entender isso e comecei a trabalhar isso em mim, ok? Então, esse é o ponto. Só para vocês entenderem isso aqui. Vamos avançar. Tudo tranquilo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Olha só, às vezes não, 99% das pessoas que brigam, que têm reações reativas, né, que são muito reativas a determinadas situações, elas não sabem por quê, mas elas destroem as relações. Por isso que a autossabotagem. Eu gosto muito dessa ideia, sabe? Palavras ofensivas são como prego. Depois que ela entra na madeira, você pode tirar, mas ela deixa marca. Cada palavra que você fala para o seu parceiro, para sua mãe, para o seu filho, não sei o quê, você pode voltar e pedir desculpa. Oh, me desculpa. E em momentos de briga, o que normalmente nós fazemos? Falamos aquilo que nós temos certeza que vai magoar o outro. A gente conhece a pessoa, a gente vai lá na ferida e a gente aperta. Beleza, depois você pede desculpa. E o que aconteceu? Fica lá. Aí, às vezes, a pessoa fica numa vida. Esses dias uma pessoa falou isso para mim, tá numa situação de muita crítica no relacionamento e tal. E a pessoa falou para mim, eu tô começando a não ter vontade de estar perto. Mas, tipo assim, como que eu não vou ter vontade de estar perto de uma pessoa que eu gosto? Mas não tô gostando. A gente acha que não, mas é isso. Isso é um padrão de autossabotagem. A pessoa não percebe, mas ela tá num processo de destruição da própria relação. Essa repetição, um mês, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, 4, 10, você olha para o lado e você tem quase um arqui-inimigo dormindo com você, ao invés de um companheiro ou de uma companheira de vida. Ok?
Outro padrão conhecidíssimo, né, quando a gente fala de autossabotagem, são os vícios. Os vícios têm um componente emocional, com certeza, ninguém tem dúvida disso. Existe um componente biológico também, existe um componente químico que você não pode descartar no vício. Normalmente, quando a gente fala de vício, a gente está falando de um uso, vamos colocar assim, abusivo. Uso abusivo de substância química tem consequência. E muitos. Uso abusivo. Ai, ai, vamos lá. Pensei no negócio aqui, mas o uso abusivo de omeprazol, o que nós sabemos hoje é que ele causa demência. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A pessoa chega lá na vida adulta e ela começa a entrar em demência, ela fala, Deus, por que me abandonastes? Ele, eu acho que se eu fosse Deus, eu ia mandar um recadinho, ia mandar um Twitter. Eu ia falar, eu não te abandonei. Reclame com o omeprazol. Você mandou a carta para o endereço errado. O endereço era o omeprazol. Mas o omeprazol não vai gerar demência se eu tomar ele uma semana. Os médicos hoje não recomendam mais o uso contínuo de omeprazol. Por quê? Porque gera demência. Aí o que que a pessoa tem que fazer? Ela tem que mudar a alimentação dela. Se ela não muda a alimentação dela, ela precisa do omeprazol. Aí, isso é o ciclo de autossabotagem. Porque ela fica no vício, ela não faz o que ela quer, que seria se alimentar melhor, se alimentar melhor. Aí chega um momento que ela está doente, que ela já não consegue fazer mais isso. O vício vai gerar essas consequências negativas. A minha cunhada, ela é gastro. Graças a Deus, gente, que eu tenho a cunhada gastro. Já me salvou de umas. E eu lembro uma vez eu estava conversando com ela, falando que eu tenho muitas questões de estômago, eu sou muito sensível, desde criança eu enjoo com muita facilidade, a gente conversando sobre isso. E eu falei, não tem um remédio bom assim que resolve isso, não? Ela falou, Adriana, vou ser muito sincera com você, e essa é a parte mais difícil do meu trabalho. Eu falei, qual? Ela falou, o que resolve o problema gástrico é a alimentação. Os remédios são paliativos, para você ter o tempo de mudar seu comportamento, para você resolver o problema. Olha só, tem um filme que eu assisti na adolescência que eu nunca esqueci, não sei quantos assistiram esse filme, era Christiane F., Drogada e Prostituída. Na época, a gente, foi um sucesso esse filme, tá? Esse filme conta a história da menina viciada em heroína, aos 13 anos, junto com o namorado. E chega uma hora que eles decidem se limpar da heroína e eles entram num processo. O filme é super nojento, vai mostrar todo o processo lá de desintoxicação que eles passam e tal. Eles passam, eles se limpam, eles estão sem heroína. O que que o menino decide fazer? Vou comemorar. Aí o que que ele fala? Ah, eu já parei uma vez. Eu posso parar de novo. Aí o que que ele faz? Aí ele usa, ele tem uma overdose. Muitas vezes, quando a gente fala de vício, essas falas aparecem. E o vício pode ser no café, pode ser no chocolate, pode ser no celular, tá? Porque a gente sabe que já tem padrões de vício. Pessoa, esses dias atendi uma pessoa, ela falou que está gastando 7, 8 horas no celular em rede social por dia. Isso é um terço do seu dia. Se um terço você dorme, como que você está conseguindo colocar o resto da vida em um terço inteiro? É só hoje, eu tenho necessidade, ou então o pior deles. Eu sou assim. Eu sou assim é o que eu falei com você ontem, que é quando eu me apego à imagem de quem eu sou. Eu sou assim, entendeu? Eu sou alcoolista mesmo. Ou então agora, né? Infelizmente a gente está ouvindo o eu sou assim para transtornos mentais. Ah, mas por que que você fez? Ah, você sabe que eu sou assim, eu sou ansiosa, então eu já fiz. Tá, mas você está gerando prejuízo na sua vida. Ah, não, eu sou assim. Eu sou assim é apego. Tá bom, você é assim, por que que você não pode ser outra pessoa? Nossa, já fui tantas pessoas nessa vida, espero ainda ser mais algumas daqui para frente. De novo, o vício tem um componente químico, mas para além disso,
E muito além disso, nós temos muitos componentes aqui no vício que são comportamentais, são padrões. Às vezes, quando você vai trabalhar isso com um paciente, eu lembro um paciente que eu atendi há uns anos atrás, que ele era viciado em masturbação. E aí, uma vez, ele era viciado em sexo também. Masturbação era uma das características, né, do comportamento que aparecia. E isso começou a gerar problema no casamento dele. É, e aí ele tinha uma rotina, ele chegava, fazia um sei que lá, nananã, ia para o quarto para tomar banho, ia para a cama, se masturbava, vendo televisão. O que foi uma das coisas que eu fiz com ele? Tem que mudar o padrão de comportamento. Qual foi uma das coisas que a gente conversou? Tem que ver se vale a pena ter TV no quarto. Às vezes, você tem que mudar o próprio ambiente, porque o comportamento está tão repetitivo que ele já é automático. Esse é o ponto. O comportamento, quando ele é muito repetitivo, que é do que a gente está dizendo aqui, esse comportamento vai se tornar automático. Você nem vê. Eu viajei ano passado para Pirinópolis, em 7 de setembro. Aí chegamos na casa, sentei no sofá, peguei a TV, peguei o controle da TV. Minha esposa falou: ah, não, não liga a TV, não. Vamos fazer outra coisa que não ser TV. Falei: você está certa. Coloquei o controle da TV embaixo da TV e fui no banheiro. Voltei e sentei no sofá. Quando eu olhei, a TV estava ligada. Eu falei: uai, a TV estava ligada? Tipo assim, eu vi a TV ligada, eu olhei para ela e falei: eu liguei a TV? Ela falou: foi. Ela falou: você voltou do banheiro, você pegou o controle, você ligou a TV e você sentou no sofá. Eu não me dei conta. Eu só vi que eu tinha feito depois que eu tinha feito. Por quê? Comportamento automático. Por quê? Comportamento repetitivo. E mudar acaba envolvendo muitas coisas. Por que tem pessoas que aceitam o vício, se abraçam ao vício, ou se abraçam a um diagnóstico? Não sei o que é. É porque eu tenho transtorno borderline. Tá, mas aí toda vez que você tem uma crise, você vai quebrar a sua casa? Não, mas eles têm que entender porque eu tenho um transtorno borderline. Quando nós descobrimos que nós temos um transtorno, nós descobrimos para a gente conseguir criar estratégias para a gente viver melhor no mundo e com os outros. Não é para falar, eu tenho transtorno, se vire 8 bilhões de pessoas se adaptem a quem eu sou nesse momento. Não, não é bem assim que a coisa funciona. Por que nós nos apegamos tanto a vícios? Vamos lá. Qual que é uma das muitas hipóteses, até pensando na questão da autossabotagem? Às vezes a gente acredita que a gente merece ser punido. É o combinado lá que você ia salvar o casamento dos seus pais, mas você não salvou. Olha só. Você era a mediadora daquele casamento, você não salvou. Acabou, não deu certo. Infelizmente, muitas crianças, muitos de nós vêm na vida com a missão de salvar o casamento das pessoas. Nós não somos capazes de fazer isso e nós fracassamos. E ao fracassar, às vezes a gente acha que a gente precisa ser punido. Ou seja, muitas vezes a gente aceita a coisa como ela é, sem pensar em nenhuma possibilidade de transformação, porque a gente aceita o vício. A gente aceita que a nossa vida tem que ser ruim mesmo, porque se a vida dos meus pais foi, por que que a minha vai ser diferente? E a gente fica nessa manutenção. Tudo bem, até aqui, quero correr aqui, mas que eu queria falar um pouco sobre como que a gente quebra para a gente caminhar para o final. É possível quebrar ciclos de autossabotagem? Com certeza. Isso significa que todo mundo vai quebrar? Não, não, não. Isso não significa, ok? Como que a gente quebra? Olha só. O ciclo de autossabotagem envolve muitas vezes padrões de repetições muito antigos na nossa vida, né? Eu acho que deu para vocês entenderem isso. Então, a gente está dizendo que são alguns padrões de comportamento que eu posso estar repetindo eles desde os meus 2 anos de idade. Ah, mas você está de sacanagem. Não, não estou de sacanagem. Lembra que a gente falou semana passada? Olha só, podas neurais, mas o que fica, fica. Eu, tem coisas que a gente faz desde os 2. A gente anda desde os 2. A maioria das pessoas fala desde os 2. É, e a gente faz até hoje. Comer. Olha quantas repetições é a comida.
você aprende lá, sei lá, com seus 4, 5, sei lá, imagina, 6 anos você já está comendo com talher. Você come com talher 3 vezes ao dia, todos os dias, de segunda a segunda, às vezes mais de 3 vezes ao dia, por 40 anos. Caramba, é claro que esse comportamento vai estar muito bem estabelecido. Então, normalmente, algumas bagunças nas nossas vidas ou dos nossos clientes vêm dessas longas repetições, ok? E como vem dessas longas repetições, às vezes são comportamentos que a pessoa não vê. A grande maioria a gente não vê. A maioria deles vão ser de fato inconscientes. Como que eu vejo? Como que eu quebro? Quebrar, para você quebrar alguma coisa na sua vida, você precisa ver. Por que que as prisões sem grades são as piores? Porque eu não sei que eu estou preso. Se eu soubesse, eu ficava desesperado para sair. Como eu não sei, eu fico ali. Então, como que a gente começa a quebrar isso, né? Como que, não, Adriana, eu quero mudar de vida, o que que eu faço? Terapia, gente. E assim, estou falando de terapia porque eu já fiz terapia, faço terapia, provavelmente farei terapia. Acho que de 20 anos que eu tenho de formado aí, 25 anos que eu estudo psicologia, sei, eu devo ter uns 10, 15 anos de terapia, tá? Fiz, parei, mas fiz terapias em muitos momentos diferentes na minha vida. E ainda tenho padrões de autossabotagem. Acabei de contar um. Tem mais de um ano que eu quero abrir o podcast. Tô com o episódio gravado, não tive coragem de postar. Olha que, olha como a vida é engraçada. Sabe qual que foi o tema do podcast que eu gravei? Sobre insegurança, sobre a importância de começar. E eu não consegui começar. É autossabotagem. O que que você faz? Fico falando na terapia. Preciso mudar. Olho para isso hoje e reconheço, preciso quebrar algumas coisinhas aqui ainda, olha só. A terapia, e talvez por que que eu vejo isso claramente hoje na minha vida, né? Às vezes, por que que eu consigo identificar? Muito tempo de terapia. Irônico, minimamente, da vida, né? Olha só, a terapia te ajuda nisso. Essa semana eu atendi uma paciente minha entrou em crise, eu tive que fazer alguns atendimentos ao longo da semana com ela, assim, para manejar. E aí teve, em um desses atendimentos, ela me contando, e eu falando com ela, eu falei, eu não estou entendendo. Você, você fala que você quer o seu marido perto, você fala que você quer estar mais com ele, aí ele fala que ele quer sair com você, a sua resposta é não precisa? Eu falei, eu ficaria confusa. Aí ela falou, tô me auto-sabotando, né? Eu falei, tá. Aí ela falou, nossa, é tão difícil perceber. Eu falei, é. Ela falou, me avisa. Eu falei, meu trabalho é esse. Às vezes o nosso trabalho é falar para o cliente, olha só, você está se auto-sabotando aqui. Olha só, você está voltando para esse padrão antigo de seu comportamento. É, exatamente. E aí, olha só, a Marina está colocando aqui, né, uma paciente dela que tem esse padrão e não consegue romper o ciclo. Gente, é muito difícil romper ciclos. Essa é a verdade. Né? Quando você vai estudar terapia familiar, a terapia sistêmica, eles vão discutir isso. É mais fácil ficar na homeostase. Teria sido muito mais fácil para mim se eu tivesse feito medicina e ficado em Vitória. Como teria sido muito mais fácil para o meu pai se ele tivesse escolhido agronomia e continuasse trabalhando na fazenda do meu avô, que ele estaria até hoje lá no interior da Bahia com primeira série. Fazer as mudanças e contra, transgredir que é difícil. E aí, Marina, vou te dar uma dica. Você precisa ensinar sua paciente a transgredir. Sem transgressão, você não rompe o ciclo. Como assim? Se eu preciso romper com as minhas identificações primárias, eu tenho que, às vezes, romper com valores que são da minha família, mas que eu não quero que sejam mais meus. A terapia ajuda você nesse processo, ok? Então, não tem como a gente não falar da terapia. A segunda coisa é reconhecer. É, às vezes, por que que a gente demora a entrar nisso? Porque às vezes o paciente não quer reconhecer que ele está fazendo aquilo. Entra até no que o Luiz Gustavo perguntou ontem também, né? Ah, mas a pessoa está com a vida ferrada. Eu ainda vou falar que a responsabilidade é dela? Pois é difícil o nosso trabalho, né? Esses dias um paciente falou, eu falei um negócio para ela,
Aí ela falou assim, eu acredito, eu acho que você não mentiria para mim, né? Eu falei, você não me paga para mentir para você. Nós somos pagos para falar a verdade, de maneira amorosa, né? De maneira acolhedora, mas nós somos pagos para mostrar para as pessoas que o que está acontecendo na vida delas tem sim responsabilidade delas. Como assim? É o comportamento repetido que gera o problema. É, eu conheço uma pessoa que ficou doente, descobriu que estava com fígado no estômago. O médico falou: olha, você precisa fazer atividade física e fazer uma dieta alimentar. Sabe qual foi a resposta da pessoa? Eu prefiro ter câncer. O que você acha que aconteceu? Teve câncer, teve que tratar. A culpa foi de quem? Desculpa, eu não gosto da palavra culpa. A responsabilidade foi de quem? Dela. Nós só mudamos o que nós entendemos que nós erramos. Então, se você critica alguém, se você aponta alguma coisa para a pessoa é reativa, não adianta, a pessoa não reconhece. E eu só mudo o que eu reconheço. Eu fico nessa luta com a atividade física. Começo, desde a minha adolescência. Começo. Na maior parte do tempo parada. E é uma parte do tempo fazendo. E eu preciso mudar isso na minha vida. Na pandemia, eu tive essa coisa de aula online, né? Muito tempo online sentada. Eu tive um problema na lombar, comecei a ter dor na lombar e tal. Fui fazer exames, fiz um monte de exame. Meu irmão ortopedista olhou meus exames, falou: olha só, eu descobri que a medicina tem muitas maneiras de chamar nós de velhos. Uma delas é: olha só, você teve um desgaste natural. O ódio que eu fiquei. Meu irmão falou: você está com um desgaste natural. Para a sua idade, é isso aí mesmo. Eu, tipo assim, como assim para minha idade, moleque? Ao respeito. Aí eu falei: tá. Na época eu estava correndo, tive que parar de correr, eu estava fazendo uma série de coisas. Aí eu virei e falei assim: eu falei, então eu posso, ao invés de correr, começar a andar de bicicleta? Ele falou: Adriana, você precisa fazer musculação, você tem 40 anos. Depois dos 40 anos não é mais opção fazer musculação. Você precisa fazer musculação, você precisa fazer fortalecimento na sua coluna. Aí eu falei: não dá para fazer bicicleta? É difícil, tá, gente? Atender família é difícil. Aí ele falou o seguinte: olha só, dá. Se você quiser, fica andando de bicicleta. Daqui a uns 2 anos você vai ter uma lesão mais séria na sua coluna. Aí eu vou operar a sua coluna e aí depois você faz musculação. Eu falei: não vai dar certo, eu preciso fazer antes. Eu preciso fazer musculação. E aí, o que foi uma das coisas que eu entendi? Primeiro que eu tenho alta chance de me auto-sabotar aqui. Eu sei que isso aqui é uma questão para mim, que eu tenho que vigiar. É, O que eu descobri? Se eu não vou na academia de manhã, eu não vou mais. Eu já me contei essa mentira várias vezes. Ai, não, tô com preguiça, mas quando a gente voltar, a gente vai. Eu não quero ir quando eu volto. Aí, quando eu volto, eu fico umas 2 horas perturbando a minha cabeça que eu não quero ir para academia. Então, o que eu entendi? Eu acordo, eu troco de roupa, eu cuido dos meus animais, eu tomo café, né? Tomo um ultra coffeezinho e eu vou para academia. Depois eu começo meu dia. O dia que eu não faço isso, então, por exemplo, quarta-feira é um dia que eu estou começando a atender muito cedo presencial. Não consigo ir para academia de manhã. Quarta-feira eu não malho. Para eu não perturbar a minha cabeça. E eu sei que não adianta falar que eu vou malhar tarde. Olha só, quando eu reconheço que eu tenho um problema e eu começo a me autoconhecer, eu consigo criar estratégias para mudar o meu comportamento. Minha esposa briga comigo porque eu fico dormindo no sofá. E eu tô com alguns probleminhas de sono aí. Eu falo com ela: porque eu quero ficar um pouquinho mais com você. E ela fala: tá maluca? Fica durante o dia, vai dormir. Olha só, quando eu reconheci que de fato estava comprometendo meu sono, dormir 2 horas no sofá antes de eu ir dormir efetivamente, sem contar que eu tô ficando toda torta, eu falo: não, realmente. Agora estou começando a mudar esse padrão. Quando eu começo a cochilar, eu falo: amor, preciso dormir. Ela fala: boa noite, eu falo: até amanhã. Olha só, enquanto eu fico negando para mim que aquilo é uma questão na minha vida, eu não resolvo ela.
Quando eu falo para mim, sim, fazer atividade física é difícil e eu preciso arrumar isso de um jeito que eu não me dê opção, eu vou me engajar para fazer. Eu decidi que esse ano eu vou para academia, nem que seja para fazer xixi na academia e voltar. Academia aqui é aqui no condomínio que eu moro. Eu tenho que ir, entendeu? Eu tenho que ir. Eu tenho que ir quando? De manhã. Hoje eu fui para academia às 6h10, eu cheguei na academia. Descobri que é o melhor horário da academia, vazia. 7 horas está um mundaréu de gente. Aí, isso é você começar a quebrar já o padrão de autossabotagem. Você sabe que você reconhece que você é, e você começa a criar as estratégias para conseguir mudar aquilo. E não, eu sou procrastinador mesmo, eu aceito que a vida é assim e acabou. Muitas pessoas têm tido esse discurso e fica com a vida parada. Olha só, eu quero passar esse videozinho, estamos caminhando já para o final. Não sei quantos de vocês conhecem esse vídeo. Se você nunca viu esse filme, você precisa assistir. É o Divertidamente. E tem um trechinho aqui que eu quero mostrar para você, né? O que que a gente faz com as nossas autossabotagens. Vamos lá. Esse trecho quase todo mundo conhece, né? Deixa eu dar um play aqui. Peraí. Museu dos Ursos de Pelúcia! Meu foguete! Espera! A Riley e eu usamos esse foguete! Ele tem a canção combustível! Meu amigo, pra brincar! Não podem levar o meu foguete pro lixão! A Riley e eu vamos pra lua! A Riley esqueceu de mim? Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Pra que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a cosquinha! O monstro cosqueta apareceu! Ei, Bing Bong, olha isso. Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá. Vai ser tão legal. Vai, vamos pra estação. Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi, pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo para tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É, que triste. Eu já tô bem. Bem, a estação fica por aqui. Como você fez isso? Não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei, olha o trem! Não sei quantos de vocês conheciam. Recomendo o filme, se você não assistiu. Vão lançar o 2, né? Esse ano aí, tá todo mundo na expectativa. Olha só, o que que acontece nessa cena? Doeu, ele perdeu. Segunda-feira eu vou estar falando sobre luto aí, lá no Instagram. Dói, a gente perde. Ele acolhe, exatamente. Ela acolhe, ela ouve. É muito comum o paciente achar, as pessoas acharem que chorar não resolve. Mas chorar não resolve. Nossa, resolve sim. Algumas coisas resolvem. O fato de pelo menos aquilo ali não te adoecer se você não coloca aquilo para fora. Às vezes, quando a gente fala de trauma, por exemplo, vou pegar essa ideia. Quando a gente fala de um trauma, o que que a pessoa não quer fazer? Não quer falar do trauma. E o que que nós psicólogos queremos fazer? Falar do trauma. Por que que o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático,
transtorno de estresse pós-traumático. Por que que ele é super difícil? É um dos transtornos mais difíceis para a gente trabalhar. Porque a pessoa não consegue falar do trauma. Por quê? Porque a reação emocional ela é muito intensa. Eu lembro uma paciente que eu atendi que ela tinha vindo de um histórico de abuso sexual e a gente começava a falar sobre isso, ela começava a ter crise de ansiedade na sessão. Olha só, tem uma resposta emocional que vem com muita intensidade. O que que a gente faz? Eu não quero entrar em contato com isso. Não sei se você está sabendo. Esse mês também eu vou falar sobre isso, hein? Nos Estados Unidos foi aprovado agora, já para 2024, o MDMA para tratamento de TEPT. Todos os estudos, tratamento psiquiátrico, ok? Todos os estudos mostram que o grande problema do TEPT é que a pessoa não consegue falar do trauma por conta da resposta emocional. No MDMA, você consegue bloquear a resposta emocional temporariamente. A pessoa consegue falar sobre isso. Gente, os estudos são impressionantes. De 60% a 70% das pessoas tem uma mudança comportamental de maneira que elas saem da classificação do transtorno mental. É como se a gente estivesse falando de cura a primeira vez na psicologia. Então, assim, nós entendemos, as pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Mas nós entendemos que se existe algo que doa, você tem que entrar em contato com aquilo ali. E a gente sabe que isso é muito difícil. Então, muitas vezes eu tenho que falar um tubaia abusivo que eu tinha. Essa semana um paciente falou comigo, nossa, eu estava tão bem, aí vim para terapia, estou me sentindo mal. Mas por que isso acontece? Porque quando ele vem para terapia, ele tem que falar de coisas que ele está a semana toda se esquivando de falar ou de pensar. E isso vai gerar sofrimento. Às vezes tem dias na terapia que é legal, mas tem dias que na terapia que é difícil. Tem dia que dá vergonha de falar, tem dia que você chora, tem dia que falta palavras, tem dia que você nem quer chorar e você está chorando. Olha só, tanta coisa que acontece, quem faz terapia sabe. Você nunca quebra o ciclo enquanto você não entra em contato, enquanto você reconhece que doeu, enquanto você reconhece que aquilo ali sim era um problema e agora deixou de ser, né? Essa coisa que eu comentei com vocês do álcool, o que é uma coisa que eu comecei a trabalhar em mim? Primeiro, minha esposa não é minha mãe. É a primeira coisa. Não é porque eu tenho um comportamento ali que se assemelha em alguma medida que eu estou falando das mesmas pessoas. Eu não estou falando das mesmas pessoas. Segundo, eu tive que entrar em contato com algumas lembranças que foram difíceis e tentar pensar nelas de uma outra maneira. Pensar nela que agora eu não sou mais a menina de 7 anos que está sozinha. Agora eu tenho 43, agora eu tenho eu para começar. Isso significa processar a emoção. Muitas vezes o clima de Brasília está mandando eu parar de falar, tá vendo, né? Quarto ponto para a gente terminar aqui, que meu tempo está acabando. O que eu preciso aprender? Eu não estou falando de padrão de comportamento repetitivo. Se eu quero ter outros resultados, eu preciso ter outros comportamentos. Esse é o ponto. E por que eu não tinha? Porque muitas vezes eu não sabia. Olha só, às vezes a gente não aprende mesmo a falar de emoções. A gente não aprende a ter conversas difíceis. A gente não aprende a falar de finanças. A gente não aprende, a gente não tem educação financeira. 84% dos brasileiros estão endividados. Tem um motivo para isso. Olha só, é um padrão de comportamento. Se eu me comporto de um jeito, é porque às vezes eu não sabia comportar de outro. Então, como que eu quebro definitivamente o padrão? Eu preciso aprender novos repertórios. A terapia, a gente acaba tentando trabalhar isso, né? Que é o quê? A gente conseguir trabalhar na pessoa o hábito, mas com valor. Qual que é o seu valor? Saúde. Qual que é um hábito importante para você ter a vida que você quer? Sei lá, atividade física. Vai ser importante. Ah, eu quero poder viver muito. O que significa, de acordo com os meus estudos? Que eu preciso dormir de 7 a 9 horas por noite. Isso é um desafio. Olha só,
Isso são hábitos que eu tenho que consolidar. Qual que é a nossa cultura no Brasil? De segunda a quinta você dorme no horário, sexta, sábado, domingo você zoa com a sua noite. Isso é um hábito. Mas esse hábito não me leva para onde eu quero. Eu tenho que mudar, eu tenho que aprender um novo hábito, eu tenho que aprender um novo comportamento. Por isso que é possível, mas é difícil, viver a vida que eu quero é super possível. Depende de uma combinação de valor com hábito e de mudança comportamental. O que eu acho que é um grande problema que nós temos enquanto adultos também, gente? Nós temos um sério problema que o adulto acha que aprender é fracassar. Aí a gente tem resistência em aprender coisas novas, que é como se a gente tivesse falhado. Gente, hoje foi engraçado, né? Ontem a gente teve aula e hoje uma paciente falou o seguinte para mim. Ela está tentando, para variar, resolver a vida de todo mundo menos a dela. E aí ela virou para mim e falou assim: que coisa maluca eu ficar achando que eu preciso cuidar de todo mundo. Eu me sinto ainda como se eu tivesse uns 2 anos de idade. E eu falei, tá de sacanagem, né? Eu falei, é. Aí ela virou e falou assim. Aí ela virou e falou assim: quando eu era criança, eu tinha certeza que os meus pais estavam certos, que o que eles faziam era verdade. E hoje eu percebo que eu, como adulta, eu não sei de nada. Eu descobri que eles também não sabiam. Eu falei, é isso aí. Então, olha só, muitas vezes a gente fica presos a aprendizagens que a gente teve, que às vezes está totalmente descontextualizado, já seria um grande problema, ou às vezes não dava certo nem para os nossos pais. A vida financeira bagunçada deles também gerava ansiedade neles como gera na gente. Os relacionamentos conflituosos geravam ansiedade neles como geram na gente. E por que a gente não muda? Porque a gente faz aquilo desde os 2 anos, a gente faz aquilo a nossa vida inteira. Por isso que só existe mudança efetiva quando você consegue produzir uma mudança de repertório comportamental, adquirindo novos hábitos, por exemplo. Gente, vamos lá. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Acho que era isso aqui. Quero de novo agradecer aí a noite de vocês. Peraí. Quero deixar de novo o convite para o curso aí em março, tá? Vou estar falando sobre trauma. Lá na página do Simpla você consegue ver tudo direitinho, tá? O cronograma todo. Queria falar 2 coisinhas super rápidas com você. Então, temos o curso em abril, em março. Fico esperando você. Não sei se vocês viram na rede social, eu abri agora um Instituto Tranquilo. Quero deixar aqui o convite para vocês entrarem lá para conhecer. Vai ter conteúdo lá também. Quero deixar um terceiro convite / pedido. Se você gostou do curso, né, eu vou postar ele no YouTube, a partir de segunda-feira você vai conseguir reassistir lá, se você quiser, mandar para alguém, se você quiser. O seu certificado no Simpla também vai estar disponível a partir de segunda-feira, tá? Segunda-feira você pode entrar lá e tirar o seu certificado. E eu quero um feedback seu se você gostou e vale a pena, porque esse ano eu devo estar mesclando vários cursos. Eu vou dar esse agora, em março eu vou dar esse, em fevereiro eu vou dar outro gratuito ainda que eu estou terminando de montar, que a gente vai estar divulgando, mas o seu feedback é importante para mim. Então, se você puder, me manda um direct lá no Instagram, falando se você gostou, me dando um depoimento lá que eu possa postar para que outras pessoas venham também, tá bom? Então, quero caminhar esse ano com vocês, que bom que vocês gostaram. Muito obrigada aí, né? Sexta-feira à noite, estamos falando sobre isso, sexta-feira à noite você aqui estudando. Eu espero que isso já seja uma mudança de padrão comportamental seu para te levar para a vida que você quer. Depois que ele tiver postado, vocês podem compartilhar também, tá? Mas aí só vocês que se inscreveram vão ter acesso ao certificado. Gente, boa noite. Muito obrigada de novo, de verdade. Me manda um DM lá me contando se você gostou, se vale a pena estar continuando com esses cursos, tá bom? E a gente vai se falando. Boa semana e espero você segunda-feira na minha live, tá bom? Vou contar com vocês lá na segunda. Até mais.